E galera, eu precisei gravar esse vídeo aqui urgente, porque nessas últimas horas, literalmente nas últimas 24 horas, aconteceu tanta coisa relacionada ao GTA 6 que é até difícil compilar tudo pra vocês em apenas um vídeo. Mas olha, uma coisa eu garanto, tudo isso não é uma simples coincidência. De fato, o marketing oficial do game começou, e tá acontecendo agora. Pra quem já viu o vídeo de ontem, tá ligado que a PlayStation começou a mandar e-mails pros jogadores. Só que não para por aí não, eles também apagaram todos os jogos que estavam em promoção. A tag do GTA 6 foi removida da wishlist, e além de uma nova vaga de emprego da Rockstar Games relacionada ao marketing, e a revista Game Informer dando novas pistas de que o GTA 6 está estampando a capa da sua próxima edição. É muita coisa para um dia só, né? Mas ó, fica tranquilo, já chega deixando o likeão e vem comigo, que eu vou destrinchar tudo isso ponto a ponto, com prints, fontes e aquela análise que você só vai ver aqui no canal Sunny Play. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez e galera, quem vem acompanhando o canal Sunny Play já tá por dentro das últimas novidades. Entre elas que na última chamada de acionistas da Sony, que é basicamente aquelas reuniões que eles apresentam resultados pros acionistas, mais ou menos igual rola lá com a Take-Two. E eles mostraram um slide com os jogos mais importantes do ano pro PlayStation 5. E adivinha só qual jogo que tava ali no meio? Ao lado de Ghost of Yotei, Marathon, Wolverine, Ceros e Mortal Kombat. Nada mais, nada menos do que o nosso querido GTA 6. Só que presta atenção nessa imagem. Se vocês observarem, todos os jogos que estão aí são os próprios first parties da PlayStation. Ou seja, são jogos que eles mesmos desenvolvem e que são os jogos carro-chefe do estúdio. Agora, por que será que o GTA 6 tá aí do lado, hein? Olha, isso aí não é à toa. O Gamerow resumiu bem essa situação no seu perfil do Twitter, dizendo que a Sony estava evitando colocar o GTA 6 na coleção de 2026 na PlayStation Store, só que agora de repente eles apresentaram desse jeito, em uma reunião de acionistas, o que só confirma que existe um acordo de marketing entre a Rockstar e a Sony, e esse acordo ficou nas sombras por muito tempo. Mas agora tá chegando à superfície. E olha, quem conferiu meu último vídeo viu também uma notícia bem interessante que pode enfatizar ainda mais isso. Simplesmente a PlayStation começou a enviar e-mails para os jogadores que haviam colocado o GTA 6 na sua wishlist, que seria ali a lista de desejos da sua loja. Só que quem ainda não tem o PlayStation 5 tá recebendo esse e-mail, dizendo basicamente que esse é o melhor momento para você comprar o PlayStation 5, já que o GTA 6 tá chegando no dia 19 de novembro. E galera, isso não foi uma situação isolada, tá? Vários jogadores do mundo inteiro receberam esse e-mail. Será que tem alguém assistindo esse vídeo que recebeu também aqui no Brasil? Olha, o que eu sei é que isso aí é uma campanha de marketing coordenada. Até porque a PlayStation não poderia utilizar a marca do GTA 6 sem qualquer tipo de autorização da Rockstar Games, ainda mais nesse contexto de marketing. É algo que já é negociado e com certeza faz parte da estrutura de marketing do jogo. Algumas fontes da indústria indicam que a PlayStation vai colocar um caminhão de dinheiro no marketing do GTA 6. Até porque esse é o jogo da atual geração e provavelmente vai vender muito PlayStation 5, principalmente a versão Pro. Agora, basicamente com esse e-mail, a PlayStation tá lembrando pros jogadores que o GTA 6 tá confirmado, não vai ter novo adiamento. O jogo chega de fato dia 19 de novembro e pra jogar ele, você vai precisar de um PlayStation 5. Só que esses não são os únicos indícios não, tá? Nesse e-mail, a comunidade também identificou que o jogo já recebeu a sua classificação etária do ESRB, que pra quem não tá ligado é o órgão responsável por analisar todo tipo de produto de entretenimento e gerar ali uma classificação etária. E no caso do GTA 6, ele foi classificado como Mature Plus 17, que seria o quê? Pessoas a partir dos 17 anos de idade já podem ter acesso ao jogo. Então, no final das contas, ele não é considerado proibido para menores de 18 anos, senão seria Mature Plus 18. Só que aí no caso do GTA 6, né, nessa classificação lá nos Estados Unidos, quem tem 17 anos já pode dirigir, por exemplo. Então, a pessoa também já tá apta a jogar um jogo desse tipo. Mas na classificação, apesar disso, deixa claro que o game vai ter todo aquele tipo de conteúdo que a gente costuma ver na franquia GTA. Então fiquem tranquilos. Só que agora entra aqui a parte que a comunidade ficou mais maluca, tá? Porque além desse e-mail aí divulgando literalmente o GTA 6 com todas as letras, a PlayStation simplesmente removeu todos os jogos que estavam em promoção. Porque pra quem não tá ligado, existe uma aba ali na loja da PlayStation onde possuem jogos com descontos e às vezes até jogos que você pode baixar de graça por um certo tempo. Só que agora a PlayStation apagou tudo que tava lá. Então se você acessar essa parte no menu, vai aparecer uma mensagem dizendo que as ofertas voltam na quarta
quarta-feira, dia 13 de maio. Agora, por que isso vem chamando tanta atenção? Porque geralmente alguns meses antes das pré-vendas, ainda mais de jogos que chamam tanto atenção assim, como é o caso do GTA 6, os servidores acabam precisando de uma capacidadezinha extra. Porque vocês imaginam quando sair a pré-venda do GTA 6, né, rapaziada? É capaz de derrubar não só a PlayStation Store, como a internet no geral. Então, para evitar, ou pelo menos tentar evitar com que isso aconteça, eles utilizam aí esse espaço para uma demanda extra. Então, a teoria que vem sendo mais aceita pela comunidade é que eles zeraram essas promoções para não sobrecarregar os servidores da Sony. E que a pré-venda do GTA 6 pode sair o quanto antes, tá? Quem sabe antes do dia 13 de maio, vocês acreditam? E ó, se até aqui você já tá satisfeito, primeiro, deixa o likeão aí para fortalecer. Mas isso ainda é muito pouco, tá? Tem outras pistas, essa aqui vai explodir a sua mente, porque com certeza ficou bem evidente que tem alguma coisa a ver com o GTA 6. Se vocês observarem bem o novo menu do PlayStation Now, vocês vão perceber que as cores estão completamente diferentes. E não só isso, mas as cores lembram muito a identidade visual do GTA 6, com cores que remetem ali para um roxo, um alaranjado, rosa. E quando você coloca ali no menu da PlayStation Store, aparece escrito 2026 Great Games. E olha a cor degradê que tá no 2026, rapaziada. Isso aí é ou não é a cor da logo do GTA 6? Cara, é muito igual pra ser apenas uma coincidência. Bom, agora a pergunta que fica é, o que vai rolar no dia 13 de maio? Quarta-feira. Será que as promoções vão voltar normalmente? Ou isso aí pode indicar o começo da pré-venda do GTA 6? Será que a gente vai ter um trailer antes disso? Olha, rapaziada, as novidades oficiais do game estão muito mais próximas do que vocês imaginam. E aqui vai mais uma pista pequena disso tudo, apenas uma cereja em cima aí do bolo. Quem acompanha aí a PlayStation Store, PlayStation Network, sabe que quando o jogo aparece ali pela primeira vez, principalmente na wishlist, como é o caso do GTA 6, né, o jogo ainda não lançou, mas você pode colocar ele na sua lista de desejos, assim quando sair a pré-venda você é notificado. Só que quando isso acontece, o jogo recebe uma tag escrito Just Announced, que é tipo, acabou de chegar, ou foi anunciado há pouco. E o GTA 6 tinha essa tag, só que depois dessas atualizações na back-end da PlayStation Store, essa tag sumiu. E olha, nesse print você consegue até comparar com outros jogos que também estão na wishlist, tipo o jogo do John Wick, o Forza Horizon 6, e todos eles estão com essa tag Just Announced. Apenas o GTA 6 que não tá. E ó, vale lembrar que o mesmo aconteceu com o jogo Marvel's Wolverine, que pouco antes de abrir a pré-venda, também teve essa tag retirada do seu menu. Ou seja, a retirada dessa tag não é apenas uma coincidência, é parte do processo de lançamento do jogo. E galera, durante a edição desse vídeo aqui, um novo detalhe foi revelado dentro da comunidade. Um funcionário de uma loja de games no Reino Unido teria revelado através de um post do Reddit que a loja em que ele trabalha teria recebido um pacote relacionado à imprensa. E nele continha informações revelando que a pré-venda do jogo vai chegar no dia 12 de maio, exatamente um dia antes do retorno das ofertas da PlayStation. Ele ainda revela que o preço do jogo é de 69 libras e 99 centos, o que convertendo daria cerca de 470 reais. E ele ainda afirma que só teria uma versão do jogo até então, sem nenhum tipo de bundle do PlayStation 5 ou coisa do tipo, mas que ele acredita que a Sony vai enviar mais coisas durante esse ano. E eu sei que você deve estar pensando aí, né? Pô, qualquer pessoa pode ir lá no Reddit publicar esse tipo de informação, ainda mais nessas últimas horas que muitas novidades vêm surgindo. Só que o mais curioso é que esse mesmo perfil que publicou essas informações no Reddit, após o início da repercussão, teria excluído os posts. Só que alguns membros do Reddit encontraram outras postagens antigas dele em outros fóruns de games no Reddit, indicando que ele de fato trabalha em uma loja de games, mais especificamente a Smiths, que é uma loja que vende produtos infantis, brinquedos, presentes e também jogos, o que só torna toda essa informação ainda mais crível. E depois que esse outro post também ganhou repercussão ali no Reddit, ele também apagou esse outro post dizendo que ele trabalha na Smiths, que só deixou toda essa situação mais intrigante, fazendo crer que ele deve ter se arrependido de publicar aquilo, e levando em consideração o quanto os fãs do GTA são espertos, provavelmente ele teme que alguém descubra a sua identidade. De qualquer forma, por enquanto, vamos lidar com tudo isso como uma espécie de rumor, tá? Se todas essas informações estiverem corretas, a gente vai saber o quanto antes, já que dia 12 tá chegando, galera, é terça-feira. Só que agora vamos falar um pouco sobre o cenário dos insiders. Então, o que eu vou falar a seguir por enquanto são rumores, mas é óbvio que vale a gente prestar bastante atenção. O Detective Seeds, que é um insider respeitado da comunidade do GTA e que eu já acreditei a vazamentos passados do game aqui no canal, fez uma postagem bem específica, dizendo que ele recebeu informações de uma fonte confiável sobre a pré-venda do GTA 6. Só que ele garantiu que vai segurar essas informações
informações até que outras fontes a confirmem. Isso porque ele revelou que no passado ele teria compartilhado informações que vieram apenas de uma fonte, mas que no final das contas acabaram não se confirmando, o que afeta diretamente a sua credibilidade. Então, para evitar que isso aconteça novamente, ele vai esperar outras 2, 3 fontes confirmarem essa informação que ele tem para compartilhar com o público. Só que, ele revelou também um detalhe muito importante, tá? Que essa mesma fonte dele já teria acertado antes lá em 2024, quando ele havia comentado pela primeira vez que haveria uma campanha de marketing em parceria entre a Rockstar e a PlayStation, que é exatamente o que tá acontecendo agora. Ele também mencionou que haveria uma nota específica da PlayStation no trailer do GTA 6, e como a gente pôde ver lá no trailer 2, eles confirmaram que tudo aquilo estava rodando de fato no PlayStation 5 base. Ou seja, até agora, 2 informações aí confirmadas por essa mesma fonte. E olha, pelo que tudo indica, né, o que deu a entender nesse post do Detective Seeds, ele tem alguma informação relacionada à pré-venda do jogo, ou até mesmo que o trailer 3 possa estar chegando em breve, junto à abertura dessa pré-venda. E bom, quem acompanhou também lá o meu último vídeo, viu a respeito do e-mail enviado pela Game Informer para os seus leitores, indicando que a próxima edição da revista estava chegando, agora semana que vem, na sexta-feira, e eles comentam que estão muito animados para revelar detalhes sobre um jogo que é ocultado nesse e-mail. Só que o mais curioso que a comunidade pôde observar é que o nome desse e-mail tem 4 palavras, que até mesmo após análises das inteligências artificiais, a conclusão mais lógica é que esse nome seja Grand Theft Auto 6 ou GTA 6. E eu sei que você deve estar pensando aí, Sam, mas pode ser qualquer jogo com 4 palavras. Olha, tudo bem, tá? Mas olhando o histórico da Game Informer, onde praticamente todos os jogos da Rockstar já estamparam a capa de uma edição da revista, além da forma como a própria redação redigiu esse e-mail para os leitores, dá a entender que realmente o jogo se trata do GTA 6. Primeiro que eles falam para os leitores não contar para a chefia a respeito dessas novidades, fazendo uma brincadeira clara de que eles estão dando um spoiler voluntário. E acima do nome do jogo, onde está censurado, eles pedem para o público conferir ali as redes sociais, porque eles já teriam publicado cerca de 6 stories de notícias. Sério, o cara poderia ter colocado ali qualquer número, velho. Por que 6? Tão específico assim? Enfim, por enquanto isso daí não passa de um rumor, mas que tá bem quente, tá? Mas na próxima semana a gente vai descobrir de fato se o jogo que vai estar estampando a capa da próxima edição da Game Informer é de fato o GTA 6, porque isso vai significar que tem muita novidade oficial vinda do jogo nessa edição da revista. Como eu comentei pra vocês, os outros jogos já estamparam a capa da Game Informer, mas traziam também ali no seu recheio algo entre 10 a 20 páginas com detalhes exclusivos dos jogos. Então, rapaziada, a gente pode estar prestes a vivenciar tudo isso de novo. E olha, eu fico até arrepiado de pensar em tudo isso, porque quando eu comecei aqui no canal Sunny Play, lá no ano de 2012, um dos primeiros vídeos que eu trouxe aqui no canal foi justamente trazendo informações da Game Informer a respeito do GTA V naquela altura. E agora é meio que eu tô vivendo um loop no tempo, né? Revivendo tudo isso de novo, ainda mais com o apoio de todos vocês inscritos aqui do canal, sem dúvidas. É um momento muito mágico pra mim e pra toda a equipe aqui do canal Sunny Play. E vamos falar agora sobre Rockstar Games diretamente falando. Não é só esses detalhes aí vinculados à PlayStation que dão indícios de novidade chegando não, tá? Todos os últimos posts que a Rockstar Games fez nessa última semana possuem essa mesma temática de Vice City, com cores neon que remetem ao logo da Rockstar Games. Inclusive, uma das postagens é um presente que a Rockstar Games estava dando no GTA Online, que são novas cores de veículos, que também se assemelham muito com a identidade visual do GTA 6. E olha, curiosamente, a última vez que a Rockstar Games deu cores novas de presente no GTA Online foi no dia 1º de maio de 2025, praticamente uma semana antes do lançamento do trailer 2 do GTA 6. E agora, no dia 8, eles fazem isso. Será que daqui uma semana tem trailer novo? E bom, 5 dias após a chegada dessas tintas no GTA Online, é exatamente o dia 12 de maio, galera. Um dia antes do retorno das promoções da PlayStation. Será que realmente dia 12 de maio a gente vai receber o trailer 3? E bom, como se tudo isso aí já não fosse uma coincidência muito interessante, dia 12 de maio é terça-feira, o dia que a Rockstar costuma lançar novidades, anúncios e até mesmo seus trailers. Olha, não é querendo hypar não, tá? Pode ser apenas uma coincidência total todas essas situações. Mas olha, pra mim a Rockstar Games tá plantando pistas sutis pra preparar a base de jogadores pro próximo passo. E quem vem acompanhando o canal Sunny Play já tá ligado que praticamente todas as últimas vagas de emprego reveladas pela Rockstar Games nos últimos dias são relacionadas ao departamento de marketing. Eu já listei algumas aqui no nosso canal. Se você ainda não conferiu, clica nesse cardzinho aqui em cima, também eu vou estar deixando o link na descrição. Só que poucas horas antes de eu gravar esse vídeo aqui pra vocês, eles abriram uma nova vaga especificamente pra Nova York, buscando um designer gráfico focado no departamento de marketing. E essa vaga seria presencial na sede deles lá em Downtown Manhattan, em Nova York, o que sem dúvidas é um forte indício da etapa que a
Rockstar Games vem enfrentando agora. O jogo já tá pronto. Tá na hora de vender. E para isso, eles precisam de novas pessoas. Agora, se toda a comunidade tá emanando essa energia de novidades chegando nas próximas semanas, a última matéria do Jason Schreier, o jornalista da Bloomberg, é no mínimo enigmática. Bom, para quem não tá ligado, Jason Schreier é um dos jornalistas mais respeitados da comunidade gamer. Atualmente ele trabalha na Bloomberg e já noticiou um dos maiores escândalos do setor. E quando ele escreve algo sobre a Rockstar Games, é óbvio que todo mundo para ler. E ontem ele publicou um artigo sobre a Take-Two e o GTA 6, focado em como as pessoas estão tentando ser mais eficientes no desenvolvimento de jogos. Nenhuma novidade bombástica, muito menos alguma nova revelação. Mas o que chamou bastante a atenção dos leitores é que ele começa a matéria exatamente com Hi Everyone. E olha, isso daí foi o suficiente para deixar a comunidade maluca, porque como você já deve ter se ligado, Hi Everyone não é como ele costuma iniciar suas matérias aí na Bloomberg, mas seria uma referência aos posts que a Rockstar Games faz com algum tipo de anúncio específico. Geralmente eles começaram a postar assim quando se trata de adiamentos, né? Como a gente já sabe, o GTA 6 já foi adiado algumas vezes, então a comunidade entendeu que o Jason tá dando uma pequena pista de que o jogo vai ser adiado de novo. Mas será que é isso mesmo? Olha, por enquanto é uma especulação, tá? Pode ser que o Jason tá dando uma pista que vai ter um novo anúncio da Rockstar em breve. Quem sabe aí no dia 12? Agora, por outro lado, rapaziada, é bom a gente ficar bem ligado, tá? Porque o que aparenta aí é que é possível que o Jason Schreier tá tentando jogar um balde de água fria na animosidade dos fãs. Como vocês viram aí, as últimas 24 horas foram bem movimentadas. PlayStation mandando e-mail oficial de marketing para os jogadores, Sony destacando o GTA 6 do lado dos exclusivos delas nas reuniões de acionistas, a PlayStation removendo as promoções, removeu o Just Announced, Rockstar contratando apenas para o marketing da empresa e a Game Informer dando pistas sobre a sua próxima edição. Essa semana agora pode ser uma das mais movimentadas do universo da Rockstar Games. E pode ser que, quem sabe agora dia 12, na terça-feira, a gente possa acordar com novidades oficiais a respeito do GTA 6. Mas olha, na minha opinião, tá mais do que confirmado, tá? O marketing do GTA 6 tá rolando. E pra não perder nenhuma novidade a respeito disso, você já sabe, né? Clica aqui embaixo no botão inscreva-se e ativa o sininho com todas as notificações. É de graça e sempre que tiver novidade a respeito do GTA 6, ainda mais essa semana, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E galera, daqui a pouquinho eu vou abrir uma mega live aqui no canal Sunny Play ao vivo, comentando todas as últimas notícias a respeito do GTA 6, tá? Cola na nossa live que é só resenha e é uma espécie de programa ali onde você fica ligado nas últimas novidades a respeito do GTA 6. Quem sabe aí ao vivo não rola mais informações. Corre lá, vou estar deixando o linkão na descrição. Vejo vocês por lá. E por favor, né, não vai embora sem deixar aquele likeão pesado pra fortalecer, não leva nem um segundinho. Isso mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. Aliás, GTA 6 é aqui no Sunny Play. E se você quiser assistir os nossos vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu tô sempre atualizando vocês das novidades. E vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos como esse aqui. E não fica por aí não, tá, meu queridão? Escolha desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!